Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos de PISB 2015. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquela forcinha. Então esse é o módulo 3. Dado o triângulo de vértices A, B e C, considere as seguintes afirmações. Primeiro, o triângulo é retângulo? Não sei, né? Tem dois caminhos para verificar se esse triângulo é retângulo ou não. Primeiro seria fazer a construção desse triângulo no plano cartesiano. Seria uma ideia bem simples. Eu tenho aqui no canto um plano cartesiano. Vamos localizar os pontos. Ponto A, 1 e 1. Então, 1 e 1, está aqui o ponto A. Ponto B, 2 e 3. Então, 2 e 3 é o ponto B. E o ponto C, 4 e 2. Então, está aqui 4 e 2. E eu consigo agora formar um triângulo. E a ideia é, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo? Sim ou não? Se for um triângulo retângulo, seria aqui no vértice B. E agora, será que é um triângulo retângulo? Isósceles eu sei que ele é, né? Porque essa diagonal aqui é uma diagonal de um possível retângulo aqui de 2 por 1. Né? A diagonal de um retângulo aqui 2 por 1. Aqui também é uma diagonal de um retângulo 2 por 1. Então eu sei que esse lado, por exemplo, é igual a esse. E esse lado? Não sei. E aí, é um triângulo retângulo? Não é? Como que nós vamos determinar? Bom, a única maneira que me leva a ter certeza se é um triângulo retângulo ou não é jogando no teorema de Pitágoras, né? Que eu sei que essa afirmação é verdadeira lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas quem é quem? Como que eu vou descobrir a medida desses lados? Bom, a gente pode usar a fórmula da distância entre dois pontos, geometria analítica, né? Seria essa ideia aqui. Distância de A até B ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Pode muito bem utilizar essa fórmula. Como eu fiz o desenho aqui, como eu fiz o esboço desse desenho, eu posso também fazer Pitágoras. Como assim Pitágoras? Eu posso fechar aqui um triângulo retângulo, olha só. E nesse triângulo retângulo eu faço Pitágoras e descubro quanto mede o lado do meu triângulo. Eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus, eu sei que esse cateto vale 2 e esse cateto vale 1. Então, com o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir quanto mede os lados do meu triângulo. Então, vamos usar aqui, né? Vou chamar esse lado aqui de x. Então, de maneira direta, né? X ao quadrado vai ser igual. Um cateto é 2, o outro é 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Então, eu tenho que o meu x vai ser raiz quadrada de 5. Então, esse lado aqui, o lado AB, vou colocar assim, ó, a distância do lado, ou melhor, a distância entre os pontos AB é raiz de 5. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o lado BC. Vou fechar um outro triângulo retângulo aqui, ó, na cor rosa. E vai acontecer a mesma coisa do outro, né? Que eu tinha falado que eu tinha certeza que era isósceles. Um cateto é 1, o outro cateto é 2. Então, de B a C, vou colocar aqui já, ó, a distância de B a C também é raiz quadrada de 5. Então, falta eu descobrir quanto mede o AC. Que eu vou fechar agora aqui um outro triângulo retângulo. Um cateto é 1 e o outro cateto é 3. E eu vou descobrir quanto vale esse lado aqui que eu vou chamar de Y agora. Então, y vai ser igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 9 mais 1. O meu y vai ser igual a raiz quadrada de 10. Ou seja, a distância de A a C é igual a raiz quadrada de 10. Vamos verificar, então, se o triângulo é retângulo de fato ou não. Eu vou voltar aqui, né? A hipotenusa seria o AC. A hipotenusa seria a raiz de 10. Então, raiz de 10 ao quadrado é igual. B e C são os catetos. A gente sabe que vale raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado.
A gente pode simplificar, né? Potência com radiciação. Então vai ficar 10, que é igual a 5 mais 5. E isso é verdade. Então o triângulo é retângulo, né? Esse triângulo é retângulo em B. Então nós temos um triângulo retângulo. Beleza? Essa foi a primeira afirmação. Vamos para a segunda afirmação? Vamos liberar um espacinho aqui. Então, novamente, eu vou colocar aqui os pontos, né? Eu tenho o ponto A, 1 e 1, o ponto B, 2 e 3, e o ponto C, 4 e 2. E eu tenho ali o meu triângulo, que agora eu sei que é um triângulo retângulo em B. Afirmação 2, então. O ponto médio do segmento de reta que liga os pontos médios dos lados AB e BC é M igual a 9 quartos e 9 quartos. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é os pontos médios de AB e BC e depois ver quem é o ponto médio desse segmento que nós vamos criar. Tá? Então, o ponto médio é fácil. Se eu pegar aqui AB, o ponto médio é esse cara que está aqui. Vou chamar aqui de M1. Esse M1 eu conheço. Vamos colocar aqui assim, ó. O M1 eu sei quem é. O M1 tem um X valendo 1,5, certo? 1,5, olhando no meu desenho. Vou colocar até 1,5 mesmo. E o Y vale 2. E vou pegar o ponto médio de BC. Tá aqui, ó, BC. Ponto médio vai estar aqui. O X é 3. Vamos chamar aqui de M2. Tá? Então, esse aqui é o M2. O X é 3. E o Y vai ser a metade, né, desse segmento. Então, vai ser 2,5. E o que nós queremos agora? A gente quer a ligação desses dois valores, desses dois pontos, perdão. Tá? E vamos encontrar aqui no meio o ponto médio. E como que eu calculo o ponto médio? É só somar os dois pontos e dividir por 2, porque agora ficou difícil olhar quanto vale o x e quanto vale o y. Né? Então é só somar os dois pontos e dividir por 2. Eu poderia ter feito isso para achar o M1. É o A mais o B dividido por 2. Se eu somar o A mais o B, olha só. 1 mais 2, 3. Dividido por 2, 1,5. 1 mais 3, 4. Dividido por 2, 2. Se eu pegasse o BC, soma o B com C e divide por 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. 3 mais 2, 5. Dividido por 2, 5,5. Então, o ponto M agora que nós estamos procurando, como que eu vou encontrar ele? O M vai ser o M1 mais o M2 dividido por 2. Vamos fazer direto? Olha só. 3 mais 1,5 vai dar 4,5. 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25. Agora, 2 com 2,5, 4,5. Dividido por 2 vai dar 2,25. Então, esse é o ponto M em números decimais. E aqui ele trouxe o M em fração. Só que se eu dividir 9 por 4, também vai dar 2,25. Tá? Se eu dividir 9 por 4, vai dar 2,25. Ficou muito apertado aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó. O M seria 2,25 e 2,25. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Certinho? Agora, a questão 3, né, a afirmação 3, fala assim: a área do triângulo é 5 meios unidades de área. Para calcular a área desse triângulo no plano cartesiano, geralmente se usa o determinante, né? A área é o módulo do determinante dividido por 2. Então, a gente está acostumado com isso aqui, ó. A área desse triângulo é o módulo do determinante dividido por 2. Aí eu teria que fazer o determinante. Eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sei que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Acontece que esse triângulo é retângulo. Né? A gente viu isso lá no item A. Como esse triângulo é retângulo, eu poderia colocar ele assim, ó, só para mudar a visualização.
A base é um cateto, a altura é outro cateto. Então eu poderia dizer que a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Ou seja, raiz de 5 vezes raiz de 5 dividido por 2. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então nós temos aqui que a área de fato é 5 meios. Então o item 3 também está correta. Logo eu fico com o item E, todas as afirmações são verdadeiras. Certinho? Então aí o legal é que tem vários caminhos, né? Para fazer o item 1, para fazer o item 3, e o item 2 é ponto médio, né? Soma os dois pontos e divide por 2. Beleza? Valeu, até a próxima.